Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Três Tentos referentes ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Osório do Moncel, diretor-presidente, Maurício Rasson, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Eduardo Motter, gerente de RI da Três Tentos. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação relativas às perspectivas de negócio da companhia, às projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da Três Tentos, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da companhia, baseada nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, do agronegócio e outros fatores operacionais que podem afetar o desempenho futuro da Três Tentos e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Osório do Moncel. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir. Tá ok. Muito obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado por mais uma vez nos dar essa oportunidade de compartilhar com vocês o nosso resultado. Agora falando no segundo trimestre de 2022, onde eu preferiria, e vou talvez falar muito mais aqui no ano até agora, o que está acontecendo, quais são as nossas revisões e expectativas, né? Nós tivemos nesse ano uma forte estiagem no Rio Grande do Sul, onde colhemos o milho nos meses de janeiro, fevereiro, março, a soja de fevereiro até maio, e tivemos quebras importantes nessas duas culturas de verão, mas, mesmo assim, a empresa teve um crescimento muito forte nos insumos, né? Isso a gente consegue observar independente do cenário de estiagem, de outros fatores que também corresponderam para isso, a empresa continuou entregando, continuou trabalhando junto aos agricultores com esses insumos. Tivemos um crescimento importante no plantio de trigo no estado, eu diria na metade sul do estado principalmente, mas no Rio Grande do Sul nós tivemos em torno de mais de 30% de aumento de área plantada. Então, esse crescimento nos insumos, eles vêm refletindo também, eu diria, uma consolidação ou até o início de uma consolidação nas novas unidades, nas novas lojas Três Tentos. A gente está percebendo essa entrada do produtor, essa chegada dos consultores de vendas junto aos agricultores e tendo aí um resultado. Abrimos 5 novas lojas, sendo 4 no Rio Grande do Sul e 1 no Mato Grosso. Essa do Mato Grosso de Alta Floresta, eu faço um destaque aqui, que só a região de Alta Floresta ele planta em torno de 230 mil hectares de soja, e a 300 já está lá, construindo a unidade de recebimento de grãos, de estoque de defensivos, de estoque de fertilizantes e também sementes. Mas já estamos numa loja alugada, já trabalhando, já iniciando os cadastros e, obviamente, fazendo negócios. Então, o segundo trimestre de 2022 já nos entregam essas 5 lojas e com a perspectiva firme que estaremos no final deste ano com 59 unidades ou 59 lojas da Três Tentos em atuação entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E obtendo e tendo do agricultor uma receptividade muito legal. A obra no Mato Grosso, conforme compromisso, nós ficamos muito satisfeitos, orgulhosos até o time Três Tentos de estar entregando, né? Hoje a gente comunica, fala com os investidores, enfim, com o mercado, e 70% da fábrica do Mato Grosso, lá em Vera, na BR-163, entre Sorriso e Sinop, está pronta. E já percebendo toda essa planta, a gente tem ido lá uma vez por mês,
observado que nasce uma planta com a certeza de alta performance, nasce uma planta com a produção de energia para todo o consumo dela através da biomassa, ainda com energia excedente para que a gente possa vender, colocar na rede, nasce uma planta com efluente zero. Então, isso nos anima muito, não somente a 3tentos e seu time, mas não principalmente, mas também todos os produtores, a sociedade que está em volta dessa unidade lá, que vai gerar 300 empregos agora em pouco tempo. Então, essa construção, esse 70% e a perspectiva de que já agora, em junho de 23, estejamos trabalhando, produzindo farelo, óleo, casca, biodiesel, glicerina, nessa planta e colocando no mercado. Este ano, já a partir de final de janeiro, já começamos a receber a safra de milho, então toda a unidade de grãos já está em funcionamento, já estamos, ou já originamos esse milho, porque a safrinha já terminou, já estamos na fase de embarque da comercialização junto com o produtor rural, e é mais um trabalho aí da 3tentos sendo entregue para esse produtor que tanto é importante para nós. Acho que vale a pena destacar aqui a quebra da safra de grãos no Rio Grande do Sul, mas assim como isso já está dado, já foi feito, foi mais de 50% na soja, né? Eu acho que é importante a gente destacar a força do modelo 3tentos, né? Então, nós, num cenário assim desafiador, mantemos o crescimento de todos os segmentos, né? Grãos foi obviamente menor, foi mais baixo, mas nós contextualizando os 3 segmentos de negócio da 3tentos, eles continuam crescendo. O grão, obviamente, nós destinamos todo esse grão originado mais para a indústria, né? E assim nós tivemos e temos a condição de continuar independente desse clima mais ou menos desafiador. Nós temos como atuar em empresa nos segmentos e entregar os resultados para o nosso cliente, para a companhia e, consequentemente, para todos os demais envolvidos. Também agora, nesse segundo trimestre, é importante nós destacarmos aqui a TentosCap, a financeira que era do grupo da família fundadora, né, foi vendida para 3tentos, né, foi passado um processo no Conselho de Administração, no Comitê de Auditoria, fez um trabalho profundo, né, para que fosse feito dentro do justo, do programado. Essa companhia hoje, a TentosCap, já faz parte da 3tentos, é a financeira da 3tentos, e nós dependemos ainda do Banco Central, a autorização, todo o processo já está lá, para que eles nos deem ok disso, né? O que eu falaria da TentosCap? Nós temos hoje uma perspectiva para 2023 de chegarmos no final do ano já com um valor emprestado aos agricultores, aos clientes TentosCap de 150 milhões de reais. E o nosso caminho para 2025 é atingirmos 1 bilhão de reais nesse apoio aos produtores rurais na parte financeira. Que nós acreditamos é numa grande sinergia. Nós temos hoje muitos produtores rurais que valorizam esse entendimento da 3tentos financeiro / gestão agrícola, e isso tem levado para o agricultor uma vantagem competitiva interessante. Nós queremos ajudar o produtor rural em fazer esse link do financeiro, da gestão financeira de suas propriedades. Esses números que nós falamos estão nas projeções divulgadas pela companhia, né, essas projeções operacionais, e nós estamos trabalhando firme, o time da TentosCap firme, para que a gente possa atingir esses objetivos. E as nossas expectativas aí para o segundo semestre, pessoal, é realmente assim bem firmes para que a gente continue no crescimento. Eu, pela manhã, conversava com um amigo, assim, discutindo os resultados, e 2/3 do resultado da 3tentos, ele vem no segundo semestre. Então, se nós formos separar o ano em 3, o primeiro semestre ele é um semestre desafiador, onde vem toda uma colheita da safra de verão, onde vem toda essa originação, todo esse movimento.
onde a gente consegue realizar as comercializações de insumos, de grãos e grande parte do volume da indústria no segundo trimestre, no segundo semestre. Então, a gente está bem, com uma expectativa muito boa. E enxergamos, sim, uma demanda firme, né? Estamos falando aqui de alimento e energia, não vemos um arrefecimento nesses produtos, soja, milho, trigo e arroz, no caso de insumos. Sabemos que esses insumos seguirão demandados e a 3tentos está preparada para que a gente possa continuar atendendo o nosso produtor. Mas eu queria, assim, não deixar de destacar as unidades novas, as lojas novas. Esse sentimento, e até compartilhar com todos aqui, que o sentimento que nós estamos tendo dos agricultores, talvez, e com certeza muitos agricultores estão acompanhando agora, o retorno que ele está dando na chegada da 3tentos nas novas regiões. A empresa tem essa característica de ser uma empresa muito próxima do produtor, aproximando as novas tecnologias, os novos produtos desse manejo agrícola, e até dentre os nossos valores, o campo é um dos 3 pilares da nossa companhia, e a gente tem sentido um retorno muito legal, uma aceitação, uma reciprocidade do produtor muito interessante. Então, eram esses os meus comentários para abertura. Eu peço para nós irmos para a página 4, onde a gente vê aqui essa quebra da receita. São os destaques aí do nosso primeiro semestre, o segundo trimestre, obviamente, também contemplado, mas essa quebra da receita, se a gente olhar trimestre por trimestre, ano por ano, se a gente for uns 3, 4 anos para trás, a gente fez isso, e é muito interessante esse equilíbrio entre insumos, entre grãos e entre indústria. Claro que eles se movimentam, né, entre os trimestres, entre os semestres e os anos, mas ele dá um equilíbrio muito fidedigno do nosso trabalho. E quando eu falo nosso trabalho, é o trabalho das empresas e das pessoas que estão na produção, estão juntos, estão intimamente ligados. Ele dá um equilíbrio e acaba dando uma segurança. Eu acho que isso está muito claro na receita líquida, onde a gente confirma uma demanda, eu nem diria firme, eu preferiria dizer constante e necessária, né? Nós estamos vendo aí um lucro bruto ajustado, onde a gente consegue observar a saúde do negócio. E aí já falei, talvez não fale mais nas questões de todos os fatores que envolvem ou envolveram esse primeiro semestre de 2022. E eu diria que a saúde do negócio que nós estamos envolvidos, pelo conhecimento, pelo know-how, pela dedicação, principalmente, e pelo trabalho. Então, é um compromisso dos gestores da 3tentos, de toda a diretoria executiva, do conselho, e eu diria de todo o time 3tentos, hoje em torno de 1.600 pessoas, que varia um pouco sempre por causa dos safristas, mas esse time todo, ele é um time comprometido, né, para que a gente entregue resultados, entregue crescimento e sempre numa saúde financeira. E onde o EBITDA, desculpa, ele reflete esses 217 milhões, né, com crescimento, ele reflete a resiliência do negócio 3tentos. É a minha visão sobre isso. Nós fizemos, obviamente, junto com o financeiro, com o Maurício, Eduardo, enfim, todo o time financeiro, né? A gente fez todas as análises e depois eu faço as minhas aqui, faço algumas anotações para trocar o meu sentimento, o meu feeling com vocês. E eu vejo esse EBITDA refletindo a resiliência do negócio 3tentos, da agricultura, dessa demanda por alimento e por energia. E, obviamente, junto com essa resiliência, junto com esse cenário que todos nós aqui acompanhamos, que foi experimentado nesse primeiro semestre, eu enxergo uma oportunidade gigante, ou oportunidades gigantes, conforme as safras vão se apresentando, conforme os cenários vão se modificando. A característica da 3tentos ter essa força obviamente, um ponto que nos anima muito. O lucro líquido, para mim, ele traz, obviamente, um cenário que refletiu a estiagem, a pandemia, a guerra,
mas os altos investimentos da Três Tentos também em expansão. Nós temos aqui investimentos muito, muito fortes, né, onde a Três Tentos nunca saiu da rota, ela está dentro do seu plano. Se nós saímos para um pouco melhor, um pouco mais à frente, né, e, obviamente, encerrando essa minha primeira etapa da participação aqui na nossa apresentação, eu não poderia deixar de dizer para vocês que a confiança que nós temos na companhia e no setor é muito grande. Pediria para o Maurício agora continuar daqui para frente. Maurício, se tu quiseres trocar alguma ideia ainda sobre esse slide, senão tu toca em frente. Por favor, eu volto no final aqui para fazer as considerações finais. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Vou falar um pouquinho no slide 5 sobre o desempenho do segmento de insumos, né? O segmento de insumos praticamente puxou com maior força o resultado da companhia, tanto em receita quanto em lucro bruto no trimestre, tá? No trimestre cresce 128%, né, em receita, entrega um lucro bruto crescendo de 80 milhões de reais, 117% em cima do ano anterior, né? Grande parte dessa movimentação em insumos foi devido a preço e a volume, né? O que a gente enxerga nos crescimentos no volume comercializado de sementes foi da ordem de 41%, enquanto o fertilizante cresceu 28% no volume no trimestre. Tá? O desempenho da Três Tentos foi... a gente está... Lembrando a todos, a gente está entrando... O segundo trimestre foi o início da safra de inverno, né? Então, o aumento da área plantada de trigo no estado do Rio Grande do Sul, como um todo, foi de 15%, segundo dados da Conab, né? Isso favoreceu a visão do agricultor, e a Três Tentos com muito melhor... com melhor capilaridade dentro do estado, com as unidades novas, com as unidades mais longevas da companhia também, desempenhando um belíssimo trabalho para o aumento de volume nessas regiões, né? Os níveis de preços de insumos, como antecipado nos 2 últimos calls de resultados, né? A gente falava que o ano de 2022 ele começaria o segundo trimestre do ano calendário já com preços mais elevados em função das negociações com a indústria de insumos, né? Que teria esse destaque. Quando a gente olha o impacto de preço nos insumos no segundo trimestre, parece até distorcer um pouco a expectativa de sazonalidade. Vocês veem no gráfico a barra azul clara comparando com a azul escura, né? De fato uma combinação muito poderosa de crescimento de volume somado ao crescimento de preço de insumos de uma forma geral, né? Então, para o ano, vocês estão enxergando o ano de 2021 na barra azul escura, né? Você tem o segundo semestre bastante mais forte, né? De uma forma geral, e esse ano deverá contar com preços mais fortes de insumos também, sustentando o nível de crescimento que a gente apresentou até o primeiro semestre, né? No ano, a gente tem uma pequena expansão de margem de quase 1,5 ponto percentual, de quase 2,5 pontos percentuais, chegando a 21,4%, né? E o destaque para a questão da gestão de estoque e logística na companhia, que tem dado realmente resultados muito positivos para a gente. Falando um pouquinho de grãos na página 6, né? O desempenho do segmento de grãos no segundo trimestre e no ano, ele tem sido caracterizado, como o Luiz falou no início, né? A gente teve uma quebra de safra de soja, da safra 21-22, que se encerrou em maio. Isso gerou um volume menor de originação de soja, consequentemente, o volume comercializado de soja acabou sendo menor. O efeito prático disso foi bastante offsetado pelos volumes de trigo e milho que foram comercializados no trimestre,
no ano e que se pretende no trimestre, no semestre, né, no resultado acumulado, e o que se pretende para o ano são volumes mais fortes de trigo e milho, tá? Que vai ajudar, em grande medida, a offsetar a perda de receita pelo menor trading de soja, né? Com isso, a gente chega a uma receita que cresce no semestre de 30%, né, de 621 milhões de reais, deixa um lucro bruto de 54 milhões de reais, com uma expansão de margem de meio ponto, deixando em 8,7% de margem bruta, tá? Já no slide 7, quando a gente fala um pouco da indústria, né, cabe destacar, a gente tem um trimestre com receita mais alta, crescendo 26%, né? Em grande medida, volumes de farelos se comportaram com um crescimento de 15% no trimestre, tá? O volume de biodiesel ele é menor em relação ao trimestre do ano anterior, isso explicado pelo fato de que, com os níveis de margens atuais do biodiesel, a companhia optou por não comprar óleo de terceiros, e comercializando somente o biodiesel produzido a partir do óleo processado dentro da própria 3tentos, né? Quando a gente passa para olhar os volumes de esmagamento para o final do ano, estão bem em linha com as projeções que a companhia soltou há 1 ou 2 semanas atrás, né, de 950 mil toneladas de soja esmagada, né, de soja processada no ano de 2022. Com isso, acho que a gente atinge tanto o volume de farelo projetado, né, já estamos bem em linha com isso, e o volume de óleo e biodiesel vendido, né? Sobre as margens da indústria, a gente tem vivido nesse passado mais recente, acho que até mesmo por força da quebra de safra, uma pior qualidade na originação do grão, né? Quando eu digo pior qualidade, acho que tem que ser levado com algum nível de clareza em relação foi um ano em que a gente compra menos soja do produtor, né? É uma soja em que a gente consegue agregar algum nível de valor em relação ao processo de secagem, de limpeza da soja, né? E até mesmo da própria estocagem, que a gente consegue, quando você tem uma participação maior da soja do produtor, isso nos traz uma capacidade maior de agregar valor na indústria, né? Quando você tem para suprir a necessidade da indústria, a gente acabou tendo um volume de compra de soja disponível maior do que em anos anteriores, né? Então, isso acaba dando um impacto, ainda que pequeno na margem, acaba contribuindo para não ter essa expansão de margem no segundo trimestre, né? E a pior qualidade do grão originado também se reflete num custo logístico mais elevado, né? Você teve na colheita uma soja muito mais úmida, né, em função de chuvas na época da colheita. Isso trouxe para a gente alguns custos logísticos mais elevados que acabam se impactando dentro da própria margem da indústria, tá? Na página 8, quando a gente fala um pouquinho do EBITDA da companhia, falando especificamente do gráfico do lado esquerdo da página, né, a companhia sai de um EBITDA do ano anterior de 122 milhões para 163 milhões de reais, um crescimento de 1/3 em relação à base original. Esse crescimento você larga de um delta de quase 70 milhões que vem do lucro bruto da companhia, né? E aí incluindo o AVJ, mas assim, se destacar o AVJ desse delta de 70 milhões quase, a gente está falando de um incremento da atividade de 25 milhões, tá? E você tem um incremento das despesas com vendas de 29 milhões de reais no trimestre, né? E aqui o destaque passa a ser o que é essa visão, né? Você passa a ter, lembrando, todo o processo de expansão da companhia tem sido realizado de forma orgânica, né? A expansão orgânica é aquela que
a despesa chega um pouco na frente da receita, né? E com isso, acho que a gente tem, desses quase 30 milhões de incremento de despesa ano contra ano, 14 milhões eles são devidos a uma readequação da estrutura da companhia, né? A companhia cresce para o Mato Grosso, investe em pessoas e estrutura no Mato Grosso, a companhia se fortalece dentro da sua própria região de atuação no Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, né? Você tem um incremento de despesa com vendas de quase 8 milhões de reais, que são derivados das operações das novas lojas, né? Um delta em relação ao ano anterior, e apenas 6 milhões de não recorrentes, tá? Que basicamente são serviços de consultoria tributária, tá? E com isso, acho que a gente acaba mantendo as despesas gerais administrativas com uma variação muito baixa, né? Fecha o trimestre com 99 milhões de reais de SG&A, né? Com as despesas com vendas gerais administrativas, e deixando no trimestre uma margem de EBITDA de 10,9%. O gráfico da direita serve apenas para a gente contrastar o que foi o delta de aumento de despesas da companhia em relação ao semestre acumulado, né? No semestre, a gente está com despesa com vendas crescendo 79 milhões versus quase 30 milhões no trimestre, ou seja, o incremento dessa variação de despesas ano contra ano vem diminuindo, né? Então, isso é uma boa notícia para a gente, é algo que a gente tem trabalhado incessantemente, é um trabalho duro, árduo, diário, de crescer uma companhia controlando a gestão das despesas, tá? Falando um pouquinho em EBITDA e transformando isso em caixa, na página 9, né? Lembrando que no segundo trimestre, sazonalmente, é o trimestre onde a companhia tem o maior dispêndio de capital de giro, né? Então, quando a gente olha a variação da dívida líquida, a companhia sai de um caixa positivo de 290 milhões de reais em dezembro do ano anterior, né, 31 de dezembro, e no semestre ela acaba consumindo 694 milhões de reais em capital de giro, principalmente puxado pelos estoques, tá? Lembrando, o consumo de capital de giro ele é sazonalmente mais forte nessa época, tá? Esse ano, né? E aí remetendo à questão da quebra de safra, né? Esse ano ele teve uma particularidade de ter menos grãos a fixar junto ao produtor rural, o que acaba pesando um pouco mais na nossa compra a gente acaba tendo que investir mais na compra à vista, né? do soja, tá? Passando pelo investimento, foram 309 milhões de reais investidos esse trimestre, né? A grande maioria na fábrica de Vera, né? Nas fábricas do Rio Grande do Sul, foi a finalização do projeto de investimento na fábrica de Vera, praticamente, a grande maioria desses 36 milhões é em Vera, e 18 milhões para as novas lojas, né? E o destaque, como todo trimestre eu gosto de falar, é a capacidade de conversão em caixa do nosso LAIR, né? Mais do que 100% do nosso LAIR ele é convertido em caixa e que ele acaba sendo a força motriz para a sustentabilidade, para a geração de caixa sustentável do nosso negócio. Quando a gente olha, geralmente, né, olhando um histórico de 3, 4, 5 anos, você vai sempre observar que a geração de caixa da operação, né, o LAIR caixa, ele tem sido mais do que suficiente para pagar o investimento em capital de giro da companhia. Isso acabou acontecendo nos anos recentes e é a nossa expectativa para esse ano também, tá? Você ter um crescimento no LAIR caixa na medida em que você finaliza o ano e para o capital de giro, sazonalmente ele vai para dezembro, ele acaba diminuindo e você tem o LAIR caixa sendo mais do que suficiente para cobrir o investimento em capital de giro, tendo o CAPEX de expansão da companhia parcialmente financiado
pela própria geração de caixa interna da companhia. Tá? No slide 10, falando um pouquinho dos níveis de retorno, né? Quando a gente fala de geração de caixa e pensa nisso em relação a como remunerar esse capital, um dos nossos principais mantras, né? A companhia é crescimento, margem e retorno, sempre. Né? O que a gente enxerga de uma forma bem clara é que toda expansão orgânica ela tem um impacto para níveis de retorno, ela impacta tanto o numerador quanto o denominador. Né? No numerador, as despesas chegam na frente das receitas, e no denominador você tem todo o investimento que, principalmente no nosso caso, né, que você tem um investimento grande tendo sido realizado numa indústria que, quando começar a operar, vai trazer os retornos de volta aos níveis históricos. Tá? E falando dessa indústria, na página 11, a gente considera que a gente tem, desde o IPO, sendo muito bem sucedido nas entregas que a gente tem comunicado. Né? Consistentemente, a gente tem reportado ao mercado o cronograma físico de construção da fábrica. Né? Então, hoje a gente está com 70% da obra concluída, quando no projeto inicial deveria ser 65%. Né? A fábrica, em julho, começou a originar milho, né, para a safrinha do milho, agora no Mato Grosso. Né? Foi um evento bastante marcante para toda a companhia. Foi um empenho da obra gigantesco para ter esse marco cumprido. Era importante ter um início de relacionamento com o produtor rural da região, para entender a capacidade da companhia de originar, de estar apta a receber o grão. Nesse caso foi milho, mas já na próxima safra, agora de soja, em março, já vai estar recebendo o soja. Né? E a operação, a partir de junho do ano que vem, lembrando a todos, com uma operação de biodiesel com uma capacidade de 1.000 metros cúbicos por dia e com uma capacidade de esmagamento iniciando em 2.600 toneladas por dia. Na página 12, quando a gente fala da expansão da companhia, a gente termina o ano, né, como só ratificando o ponto do Luiz, são 57 lojas que a gente finaliza o ano de 2022, né? É um crescimento de 19% do número de lojas em relação a 2021, perdão. E se a gente parar e pensar, né, em relação a 2020, a companhia tinha 40 unidades, 40 lojas. Cresceu quase 50% em 2 anos. Né? Vai finalizar o ano com uma capacidade estática de 1.372.000 toneladas de capacidade estática. Será um time de 145 consultores, todos colocados nas unidades que abrimos recentemente, enfim, e as mais antigas, e cobrindo uma área de 9,1 milhões de hectares de área plantada, né, de área empilhada, soja, milho, trigo e arroz. Falta abrir somente ainda Rosário do Sul, agora que vai ser aberto no terceiro trimestre do ano, e no Mato Grosso, faltando abrir ainda Porto dos Gaúchos, que vai ser provavelmente no 4º trimestre desse ano. Tá? E aí, com isso, eu queria chamar de volta o Luiz para falar um pouquinho das perspectivas para o mercado para 2022. Ok, Maurício. Bem, na página 13 aí, que é a nossa página de encerramento, né, eu vou comentar um pouquinho das perspectivas, né, essa representatividade que a 3tentos tem já com o Mato Grosso nos insumos. Obviamente, isso varia de mês a mês, os momentos de compra, enfim, e principalmente de entrega. Ressalto aqui que a 3tentos ela não avalia aqui nesses números que nós sempre trazemos aqui a questão de pedidos ou intenção de compra, qualquer coisa assim. Nós realmente só fizemos, esses números refletem todas as notas fiscais emitidas de produtos entregues ou produtos comprados, etc. E nós estamos prevendo agora
para final de 22, talvez uma participação do Mato Grosso em torno de 12% da receita de insumos. Então, a gente está bem confiante com isso, né? Sabemos que a inflação também está presente nos insumos e fizemos uma relação, uma inter-relação com as commodities, isso anda juntos, não imediatamente juntos, mas é muito similar o acompanhamento dos preços, tanto para baixo como para cima. Mas a 300 sempre trabalha isso com muita tranquilidade, fazendo o seu resultado, o resultado do seu trabalho, não a partir de preços de commodities para cima ou para baixo, e sim por um trabalho bem entregue, bem feito e que nos traga margens positivas. A verticalização dos negócios da 300, esse amplo portfólio, no caso dos insumos, eu vejo a 300 como um todo. A palavra aqui que a gente destaca é oportunidade. Nós temos a oportunidade de, num país que é o maior produtor de soja do mundo, nós continuarmos fazer um trabalho como a 300 faz. No caso dos grãos, o nosso importante crescimento no percentual das lojas novas, né? Nós, assim, estamos tendo uma receptividade, o produtor enxergando e vendo esse valor da 300, do trabalho que ela entrega, dos seus consultores técnicos, do apoio à gestão, enfim, de todo o trabalho que a 300 vem entregando para esses produtores. O recebimento de milho no Mato Grosso, eu destaco, assim, a gente sempre comentava no Matupá e a unidade de Vera, as duas unidades recebendo muito milho, eram muitos, dezenas de agricultores chegando todos os dias, fazendo o cadastro, já vindo com a primeira carga, mandando seus funcionários, fazendo a relação já com a empresa, e a gente está muito satisfeito com esse início e temos certeza que isso acontecerá já na soja a partir do final de dezembro. Aumento da área plantada de trigo, né? O mercado fala um número, a Conab fala outro, mas o certo é que aumentou muito a área de trigo no Rio Grande do Sul e também no Paraná. Isso é em função dessa demanda firme desse produto, tanto para consumo humano quanto para ração animal. Aí ração a gente olhando mais para mercados fora do Brasil. O menor trading de soja vai continuar até o final do ano. Essa soja que nós originaremos daqui até o final do ano, que não falta muito, ela realmente é uma soja para que a gente possa atingir esse número ao redor de 1 milhão de toneladas de crush. No caso da indústria, é um menor consumo, uma produção menor de biodiesel. Nós realmente decidimos canalizar todo o óleo produzido, ou praticamente todo o óleo produzido pela 300 para o biodiesel e não fazer o trading de comprando óleo e transformando em biodiesel e vendendo como biodiesel, porque essa margem, em função do B10, do cenário que a gente está vendo dessa energia, não está tão favorável. Mas é a grande maneira que a 300 tem de vender o seu óleo, ainda com a pequena margem positiva, trazendo isso para o crush da empresa. No caso das condições do farelo, obviamente que aí é puro mercado, pura oferta e demanda, né? Nós, com a safra quebrada no Rio Grande do Sul, o primeiro semestre já trouxe uma maior corrida por esse produto. Sabemos que o segundo semestre ele ainda quase que invariavelmente durante os anos ele é muito mais favorável para o crush da soja, porque a exportação ela está se dirigindo já para o hemisfério norte, diga-se Estados Unidos, onde a gente vê já alguma preocupação importante com o clima lá, mas a gente, como eu disse, fugimos dessa questão de preço, nós realmente estamos focados nessa oportunidade de ter vamos dizer assim, uma comercialização muito boa dos produtos da indústria no segundo semestre e também nos trazendo melhores rendimentos. O aumento da capacidade estática, da capacidade de produção, de processamento da soja está consolidado, nós passamos de 3 mil toneladas dia no Rio Grande do Sul para 4 mil toneladas dia. Eu acho assim que é bem importante aqui a gente trazer isso, né? Nós temos, assim como no Mato Grosso, sendo criado, daqui a menos de um ano, nós estamos lá começando com uma fábrica que vai ser das mais modernas, se não a mais moderna do Brasil. Nós temos no Rio Grande do Sul hoje 2 plantas, uma em Ijuí e uma em Cruz Alta, de alta performance.
e isso tem trazido para nós resultados bem importantes para nós, para o nosso cliente, seja ele um cliente de biodiesel, de farelo, de glicerina, etc. Nós realmente estamos produzindo produtos de alta qualidade, diretamente ligado com o produtor, nessa origem da soja que, enfim, nos anima muito. É o nosso primeiro ano como empresa aberta, agora em julho passado, último passado, nós tivemos o nosso evento na B3 lá, o 300 Day. A gente tem um ambiente na companhia que é um ambiente de alta performance para a companhia, é alta performance para o nosso cliente, com os demais stakeholders, com o acionista que está junto com a 300, a gente sabe da firmeza do negócio, né, e quer continuar dessa forma, e vai continuar dessa forma. Porque um time hoje cada vez mais conectado, cada vez mais sabedor da importância do trabalho que a gente está entregando para os agricultores e para o mercado. Eram essas nossas considerações, daí a gente agora, acho que a partir de agora, ficamos abertos aí para perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas através de áudio clicando no ícone levantar a mão ou raise the hand disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmutar. Para enviar a sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QIA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. A nossa primeira pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Bank of America. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Luiz. Bom dia, Maurício. Bom dia, Eduardo. Do nosso lado, duas perguntas, se puderem. A primeira no business de varejo, né? Assim, a gente viu nesse trimestre, querendo ou não, um preço médio, né, R$1 por tonelada de fertilizantes até um pouquinho mais baixo, né, virtualmente estável no tri contra tri. Queria que vocês pudessem comentar um pouco do quanto disso é efeito mix e o quanto disso é efeito preço, né, dado que a gente está vendo nos preços de fertilizantes e agora entrando no inverno na Europa, como é que isso pode ser pensado para o segundo semestre, né? E uma segunda pergunta do lado da indústria, né? A gente viu, obviamente, as perdas acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente ainda tem um ano inteiro, né, até a entrada, né, quase um ano inteiro até a entrada da próxima safra de soja, né? E vocês comentaram no release sobre a questão de trazer mais grãos de terceiros, né? Se vocês puderem comentar um pouco sobre a diferença de preço de trazer esse grão de terceiros, essa originação de terceiros, para aquilo que é a originação do sistema, e o que a gente consegue esperar uma vez que a gente tem esse grão vindo mais de terceiros aí até a entrada da próxima safra. Obrigado. Ok, Guilherme, obrigado pelas perguntas aí. Acho que o Maurício, não sei se tu quer começar com o fertilizante, eu posso falar mais da indústria aqui, pelo menos acho que nós estamos mais acho que assim. Eu começo aqui pelo fertilizante, Luiz. Guilherme, obrigado pela pergunta. O fertilizante, acho que assim, a grande maioria é difícil de separar a mix aqui, tá? A gente teve, assim, entre os três principais componentes, assim, que era a principal da ureia, se não me engano, acho que foi o maior consumo no período, mas, assim, olhando ainda, é muito mais preço mesmo do que propriamente dito mix, tá? Aqui não tem nada muito de especialidade, de componentes mais especiais que possam ter maior valor agregado. Quer falar da indústria, Luiz? Sim, mas ainda sobre fertilizante, acho que a importância, né, Maurício, batendo um papo contigo aqui do firme do crescimento de volume, né? Então, a gente, pelo crescimento da nossa área de atuação, assim, aquela preocupação que nós tínhamos anteriormente, Guilherme, assim, de agora com o problema da guerra, com o problema da logística em função da pandemia, enfim, o mercado pela necessidade desse produto, não só no Brasil, nos países produtores de alimentos, a gente observa que esse mercado está ativo, ele foi buscar novas origens, ele, enfim, está
realmente hoje já entregando esse produto, safra de inverno 100% plantada com o fertilizante necessário, talvez um pouquinho menos de investimento no Rio Grande do Sul, onde houve assim, um aproveitamento do nutriente que estava no solo, mas a gente vê um crescimento em volume importante para 300, né? Quanto a preços daqui para frente, a gente está vendo a ureia agora voltar um pouquinho, né? Mas ainda voltar, que eu digo, voltar a subir. E quanto ao MAP e o DAP, eles tiveram uma redução, obviamente que ficamos 100% também linkados à variação do dólar quando a gente transforma essa tonelada em reais. E sobre a indústria, nós vamos continuar comprando óleo, assim, desculpa, grãos do mercado agora para esse final que nos falta, né, para fechar o ano, dezembro. Né, quando janeiro entra, já temos soja entrando no Centro-Oeste, né, e pela estrutura tributária da empresa, a gente tem um volume que é importante a gente internalizar vindo de outros estados. Então, o janeiro já começa com uma oferta de soja maior do que ela é, obviamente, em novembro, dezembro, mas quanto às margens, assim como nós estamos vendo também uma soja que tem uma diferença, eu fiquei pensando nesse percentual, né? Ele é um percentual do trading bem difícil da gente calibrar ele ou falar aqui em números, Guilherme, tipo, vamos falar se é 3% ou é 8%, eu não sei que percentual é esse, né, em relação a uma soja que ela fica no estoque, já trabalhada por nós ou pelas empresas, as demais, aí pode ser ADM, Bunge, Cargill ou Dreyfus, trabalhando esse beneficiamento do grão, que é receber o grão com umidade, impureza e tratá-lo para que ele saia um grão padrão exportação ou padrão indústria. Essa margem desse trading ele é muito difícil a gente cravar a gente sabe que é mais caro, né? Mas também ao mesmo tempo ele nos permite não ter esse gasto do beneficiamento da soja. Então a gente está confiante com a demanda crescente por farelo, com essa oferta menor de farelo e a 300 estando tão bem estruturada para produzir esse produto, a gente tem bastante confiança num segundo semestre melhor do que foi o primeiro, obviamente. Perfeito, muito obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfelt, da UBS. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Boa tarde, Luiz, Maurício, Eduardo. Obrigado por pegar as perguntas. Minha primeira pergunta em CAPEX. A gente viu um nível de inflação bastante relevante nos últimos trimestres e eu queria tentar entender um pouquinho se vocês viram o impacto disso tanto na expansão de velhas, se a gente pode ter um CAPEX overrun versus o que tinha sido anunciado antes, quanto na abertura de novas lojas. Se a gente pode continuar com expectativa aí entre 10 e 20 milhões de reais por unidade nova desse plano de expansão no varejo. Essa é a primeira pergunta. Na segunda pergunta, sobre a mistura de biodiesel, a gente viu um número de notícias e tentativas do mercado de uma expectativa de aumento de mistura. Não sei se vocês podem compartilhar um pouquinho a visão de vocês, enquanto avançadas as discussões com as associações e qual a expectativa que a companhia hoje em dia tem para a mistura do ano que vem e para o avanço do mandato. E daí, desculpa o abuso quase, se vocês puderem só fazer um follow-up da pergunta anterior, imagino que então a soja que vai ser processada agora no segundo semestre é essa mesma soja que vem com um custo mais alto, então dá para imaginar que esse impacto de margem que a gente viu na parte industrial no primeiro semestre, a depender do preço do farelo, a depender do preço do óleo, deve continuar no segundo semestre, se isso é válido. Obrigado. Ok, obrigado, Matheus. Eu acho que eu vou começar por essa última aí, se o Maurício concorda, depois ele assume aqui. Não, assim, desculpa se eu me expressei mal, nós estamos com a soja, assim, a maior parte dessa soja em casa, do produtor rural, para que ela seja estocada, né, já foi tratada, enfim, tudo.
quando eu falo tratada aqui, beneficiada, ela já está pronta para entrar para a indústria, né? E ela, assim, não vai ter esse custo a maior no segundo semestre, não. Os complementos serão feitos com assim, soja disponível, que a gente chama, uma cooperativa, uma cerealista, ou mesmo uma trading, entra no mercado vendendo, e a 300 está num momento bom de compra, ela compra esse lote para já ter um estoque confortável para os próximos meses. Então, levando em consideração que, obviamente, a gente vem de uma safra que quebrou 50%, né? Então, a gente tem a tranquilidade de fechar o ano, de encostar na próxima safra. Esse é o motivo, assim, que apertou, mas essa compra do disponível, ela vem apertando, vai afrouxando agora mais para o final do ano. Espero ter respondido, Matheus. Super claro. Das outras perguntas, não sei se você ou se o Luiz vão responder. Ok, obrigado. O Maurício, acho que toca a ficha agora no CAPEX aí, né, Maurício, da E indústria, aí, das unidades. só te ilustrando, Matheus, do que a gente originou até agora 877 mil toneladas de soja. Teve o trading de 104 mil toneladas de soja. Falta originar para a gente até o final do ano e deixar um pouco mais, próximo de 170, 180 mil toneladas, né, para atingir a meta de industrialização de 950 mil. Tá? Então, contextualizando, assim, falta pouco. Assim, o custeio já está internalizado. Tá? Sobre a questão do plano de expansão, a tua preocupação com o CAPEX overrun, ela é menor na fábrica de Vera. Tá? Ela houve, sim, acho que nem a gente começou o processo de construção, nem tudo estava contratado, então a gente teve o impacto de um CAPEX overrun. Vocês vão lembrar que eu tenho falado sucessivamente nos calls de resultados que a gestão do capital levantado pelo IPO foi feita quase que um caixa separado na companhia e parte dele estava sendo remunerado via IPCA e parte a CDI, enfim. Esse CAPEX overrun está mais do que sustentado pela remuneração do investimento da companhia. Tá? O CAPEX overrun não passou de 12%, 13%. Tá? E aí, falando de Vera e das unidades, as primeiras unidades já entregues, tá? Até agora. Olhando para frente, né, a gente está realmente assim, com um cenário diferente. Né? As unidades que a gente está abrindo no Mato Grosso são valores mais altos. Né? Elas têm uma capacidade, e aí houve até um redesenho. Né? A gente está passando a ter unidades de maior capacidade no Mato Grosso do que inicialmente pensado. Então, naturalmente, os números se distanciam um pouco dos 20 milhões, que era, se eu não me engano, o tamanho da loja G. Né? A gente, no Mato Grosso, a gente está trabalhando com loja, e aqui a gente não tem muita criatividade, a gente chamou de loja GG, tá? Que aí tem um CAPEX um pouco maior. Tá? E que acaba sendo da ordem de 35 a 40 milhões, a depender de alguns fatores aí locais. Tá? De resto, as lojas pequena, média e grande acabam ficando dentro do intervalo que a gente imaginava, de entre 14 e 20 milhões de reais, se eu não me engano. Tá? E aí, a sua pergunta do biodiesel, eu acho que já está meio clara. Acho que a gente não tem uma expectativa, a companhia... Não é que a gente tem expectativas, mas a gente não consegue compartilhar com vocês em relação ao que é o percentual da mistura para o ano que vem. Então, acho que tem todo um trabalho político sendo realizado pelas associações, né, até pela própria frente parlamentar do biodiesel, né, que tem feito um trabalho excelente e que a gente espera que tragam retornos importantes para essa indústria. Então, assim, eu acho que a certeza, né, Maurício, é que a gente fica assim com o bio, sabendo, né, que o Brasil tem compromissos não só assim internos com a legislação, né, que é de chegarmos ou atingirmos os 15% com biodiesel, mas também compromissos internacionais, né, nos tratados, enfim, onde o Brasil assume compromissos para isso, né? E a gente sabe, assim como que os biocombustíveis são importantes para que a gente chegue nesses patamares, né? Junto com esse biocombustível, com todo o trabalho que a 300 tem
focado em ESG, nós estamos assim no caminho mais B, como eu falei, a gente ainda tem a expectativa que dentro desse ano a 3tentos se torne uma B Corp, nós estamos focados realmente para isso, mas não é o momento aqui da gente ainda divulgar com detalhes ou com mais propriedade esse assunto, mas o biocombustível traz para a empresa o início ou o caminho para que a gente consiga trabalhar tudo que a companhia pode oferecer para o mercado no assunto de meio ambiente, no assunto de uma gestão mais verde. Né? Perfeito. É claro, muito obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir. Luiz, Rasson, Edu, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas perguntas aqui. Uma olhando um pouco mais sobre esse cenário competitivo, né? Acho que até quando a gente olhou no 300 Day, foi feita essa pergunta com relação a M&A. Né? A gente tem visto alguns movimentos de players até, vamos dizer, até integrando, vamos dizer, a cadeia, né? Como a Syngenta, a Nutrim, entrando em M&As em algumas regiões aqui do Brasil. Né? E eu acho que a pergunta que foi feita na época dentro do evento foi como que vocês veem esse cenário, né? Se isso é uma possibilidade para vocês, e até pela resposta do Rasson na época foi muito mais focar em M&A de pessoas ao invés de M&A de empresas, né? Então eu queria entender um pouco, assim, olhando para essa estratégia dos players que estão competindo com vocês nessa consolidação do mercado, como vocês estão vendo esse ambiente, primeiro, competitivo, e segundo, como que vocês pensam em relação a esse M&A, não só de gente, mas também de empresas. Então, se puderem dar um pouco mais de cor aqui sobre isso, ajudaria bastante. E no segundo ponto, uma das coisas que a gente sempre bateu muito na tecla aqui foi a questão do retorno. Né? E quando você olha para o retorno da companhia, ele vem caindo. Né? Eu acho que tem um descompasso até aqui com relação ao investimento, que acaba prejudicando quando a gente olha na ótica do retorno, né? Que tem muito investimento que ainda não foi amadurecido, então acaba prejudicando ali essa métrica. Mas existe, talvez vou dizer, então, um certo incômodo aqui de ver esse número caindo. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês veem, aonde vai ter essa inflexão desse retorno, se a gente pode esperar essa inflexão no curto prazo, até eu acho que um dos problemas, não um problema, mas um dos impactos ele foi a questão do working capital, e qual que seria o nível normalizado para frente, para esse retorno, olhando, por exemplo, pelo ROIC. Seriam esses dois pontos, pessoal. Obrigado. Ok, Barra, obrigado. Acho que o Rasson pode começar aí, né, Rasson? Daí eu posso fazer algum complemento no final? Eu posso começar pela mais fácil, então? Deixa mais difícil para você? Não, eu acho que responde as duas e eu daí complemento. Então, vamos lá. Boa pergunta, Barra. Bom, os níveis de retorno, acho que assim, os fundamentos você está perfeitamente correto, a despesa vem na frente da receita, você está lá, o teu denominador está sendo impactado por um ativo que não está gerando receita. No nosso caso em particular, você tem a soma de duas componentes, uma que é quase que discreta e outra vai ser mais contínua. Né? Quando a gente fala da fábrica de Vera, a gente tem uma entrada em operação no final do primeiro semestre do ano que vem, e é quase que um movimento discreto. Né? A partir do momento que liga a fábrica, você passa a ter um volume grande de produção que gera receita, gera retorno, que gera resultado para ajudar a compor o NOPAT. Tá? Então, já ajuda. Né? E pelo outro lado, eu estava falando assim, aquilo que é mais contínuo no tempo, que é a evolução da curva de vendas das novas unidades abertas. Né? A gente tem sempre um tempo de maturação que a gente diz dentro de casa ser 3 anos, né, para você começar a ter um nível de maturidade de cada unidade. Né? É óbvio que ela é lucrativa desde o início, mas ela não traz um nível de lucratividade tão bom, né, no início da operação, quando ela vai ter daqui a 3 anos, quando ela estiver aberta. Mas, isto posto, a gente começa a enxergar um ponto de inflexão no ano que vem. Tá? Porque aí a fábrica ajuda bastante nesse sentido. Sobre M&A, acho que assim, continua o mesmo, acho que a gente continua atento.
olhando diversas oportunidades, e quando a gente olha o negócio da 3tentos, justamente para a gente ter esse ecossistema completo, né, as oportunidades que a gente acaba olhando tangenciam inúmeras áreas de negócio. Então, mas a gente faz conta, né? Então, para entregar esse nível de retorno que a gente se propôs a dar para o acionista, não dá para pensar em M&A por fazer M&A. Tem que ter um sentido estratégico, ela tem que passar pelo aquele teste de make or buy, né? Até para poder pensar na contribuição para o retorno. Ok, acho que assim, fazendo um complemento aqui, né, Barra, que tu comentou assim de outras empresas estarem fazendo também, como assim grandes multinacionais de químicos, né, fazendo movimentos de integração e trabalhando também mais próximo do produtor, e outras empresas também que fazem assim um M&A por atacado, né, nós preferimos seguir no nosso caminho, né, que realmente é um caminho assim orgânico, mas sem fechar os olhos para todo e qualquer M&A que possa e faça sentido para a 3tentos. A gente tem alguns ainda em análise, coisas pequenas considerando o todo, mas a gente está sempre atentos a isso. E é uma mudança de concorrente, né? Nós não sentimos lá no produtor rural, a gente não sente nenhum impacto. Bem, agora ele mudou tudo, ele mudou a postura porque veio o concorrente A, B ou C, né? Nós respeitamos a concorrência, estamos sempre atuando nos mercados em que nos propomos para conquistar uma fatia proposta desse mercado, entregar um trabalho diferenciado para o nosso cliente, e temos conseguido, né? E isso eu acho que traz muita segurança para a gente sabe onde está pisando e sabe assim a rota que a gente está indo. Sobre o retorno, são 27 anos agora, Barra, em fevereiro de 2023, que a gente vai estar já de trabalho feito, né? E nesses 27 anos, nós assim sempre observamos o poder da sinergia da 3tentos, o poder da integração dos negócios que a 3tentos fez, construiu, assim, tijolinho por tijolinho, até chegar nesse momento e desse momento para frente. Ou seja, essa integração dos segmentos, insumos, grãos e indústria que a 3tentos faz, ela realmente proporciona que todo o nosso time, toda a nossa estrutura gere o resultado, e esse resultado composto, ele traz esses níveis que a gente viu aí acima de 30% agora alguns anos atrás. Nós vamos perseguir, nós vamos buscar retomar isso, e sabemos que esse momento, como sabíamos antes de nós começarmos os investimentos, começarmos essa grande expansão, a gente sabia que isso iria acontecer, está acontecendo, mas está absolutamente sob controle. Muito claro, Luiz. Maurício, obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, do BTG Pactual. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Duas perguntas do meu lado também. A primeira, com relação a essas renegociações de clientes pela quebra de safra no Rio Grande do Sul, eu só queria entender um pouco melhor como que são os termos dessas renegociações e se historicamente como que a taxa de default dela se compara com a da operação corrente, né? Ou seja, se vocês enxergam algum risco maior nesses 93 milhões de reais do que para a operação normal de vocês. Essa é a primeira. E a segunda, no negócio de insumos, a gente vê, né, ao longo dessa primeira metade do ano, um crescimento relevante, volume de principalmente sementes fertilizantes, né? Eu queria entender, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe, como que foi a contribuição para esse crescimento de volume, se pensar numa base same stores, né? Ou seja, excluindo as novas lojas que abriram ao longo desse período, como que foi o crescimento pensando em maturação e ganho de share das lojas que já eram da tua base no ano passado? São essas duas do meu lado. Obrigado.
Oi, Henrique, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Eu vou começar pela primeira e deixo a segunda para o Maurício ali, enquanto ele busca talvez para o Eduardo. Eu, na realidade, não tenho assim esse número das 100 histórias, mas nós temos, é só uma questão de um tempinho para a gente buscar. Sobre as renegociações, na realidade, é um ano absolutamente atípico, né? Totalmente atípico em função dessa estiagem, em função assim, do que aconteceu com o produtor. Realmente, esses 93 milhões de reais, ele é um deslocamento da Receita. Nós fizemos toda a renegociação com CPR registrada, uma grande parte dessas CPRs com garantia real, e nós temos desde vencimentos com o trigo agora em novembro, né, também assim, os contratos feitos para pagamento dentro desse ano, que nós acreditamos que vai girar em torno de 50% desse valor, e os outros 50%, sim, aí ele vai ser para abril, maio de 23, sempre esses com mais longo prazo, com garantias reais, né, do produtor rural, e foram feitos, assim, realmente construído uma repactuação. Ele é um deslocamento da receita que era para ser maio desse ano, né, composto com todo um custo financeiro, ele foi deslocado para novembro 22 e para maio 23. Sabemos, isso comparando com os anos anteriores, a gente vê que o nível de repactuação / inadimplência da 300 beira o zero, né? Porque a nossa relação com os produtores, nesse acompanhamento de ponta a ponta na safra com ele, nos traz essa condição, uma condição de realmente ajudar a gestão dessas propriedades, mesmo propriedades maiores, com assessorias agronômicas. Os nossos agrônomos entram em contato, estão sempre assim acompanhando as propriedades. Nós estamos tratando esse ano atípico como atípico ele é, e esse tratamento foi muito bem conduzido pela área comercial / financeira da empresa. Eu estou absolutamente tranquilo com isso. Pediria que o Maurício me complementasse alguma coisa aqui se eu esqueci, senão já entra para a segunda pergunta ali dos insumos, né, sementes, fertilizantes, e qual foi a performance das lojas antigas, né? Não, Luiz, acho que assim, super bem sumarizado. Henrique, eu vou ficar te devendo parte dessa resposta. Eu vou só resgatar assim, o conceito de same-store sales aqui para a gente acaba utilizando o período de 3 anos, é difícil de usar um período inferior a esse, né? Só um minuto. Tá? E aqui, quantos? 47, 67, né? E aqui eu estou resgatando no final do ano passado, que foi o último ano fechado que a gente tem 47% de same-store sales até agora, né? Versus 67%, incluindo novas lojas, né? Isso em insumos, tá? Para 2021. Quando a gente olha sobre então, assim, eles acabam sendo muito próximos, né? Não tem muita divergência. 2021 foi onde teve a maior diferença quando você olha pelos anos mais anteriores, justamente pelo maior aumento de número de lojas, tá? Então, para o segundo trimestre, a gente acabou não apresentando essa informação, justamente por olhar assim, a visão trimestre para insumos é muito pequena, né? Uma outra forma de você pensar sobre o mesmo aspecto, né? A gente está divulgando que o nosso aumento de área plantada, de área atendida, chegando a 9,1 milhões de hectares, é um aumento de área de cobertura de 26%. Se você pegar o crescimento de sementes e fertilizantes, são superiores a esse crescimento de área atendida. Ou seja, a gente cresce dentro das regiões onde a gente está já atuando, não é só por crescimento de área. Note que nessa minha comparação, ela tem uma série de imperfeições. A gente as novas áreas, elas ainda estão muito pouco penetradas, né? Muito pouco atendidas ainda, são áreas recém-criadas para a gente. Consequentemente, atingir
crescer volume mais do que área de cobertura, por si só já torna a tarefa mais difícil. Mas, de toda sorte, deixa eu fazer um follow-up com você depois desse call e a gente mata essa dúvida. Tá? Claro, mas tá super claro. Eu acho, Henrique, demais, assim, acho que dá até para a gente comentar. Eu vou passar aqui uma observação que eu tenho feito, girando as unidades, estando junto com os gerentes, com os diretores, às vezes, principalmente o Eduardo, nas unidades comerciais da 300, a gente nota no Rio Grande do Sul, né, Maurício, assim, aliás, a adoção da 300 como fornecedor é muito mais rápida, né? Então, nós temos 22 unidades aqui no Rio Grande do Sul até 2025, né? Então, aqui é muito mais rápido, né? No Mato Grosso, assim, ele é um pouco mais lento, obviamente, né? Porque a gente está se fazendo conhecer e esse ecossistema todo da 300 se fazendo conhecer pelo produtor, mas, ao mesmo tempo que ele é mais lento, ele é muito mais... A escala é muito maior, né? E nós, assim, a gente está muito otimista tanto no Mato Grosso quanto no Rio Grande do Sul, mas só considerando que no Rio Grande do Sul, de um ano para o outro, assim, ele tem um impacto bem relevante, né? Tá muito claro. Muito obrigado. Obrigado a você, Henrique. Lembrando que para fazer perguntas através do áudio, basta clicar no ícone levantar a mão ou raise the hand que está disponível na parte inferior da tela. Para enviá-las via chat, basta clicar no ícone de QIA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar a sua pergunta. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz para as considerações finais. Eu gostaria, sim, de agradecer essa nova oportunidade que nós estamos tendo aqui, a 300 como um todo, né? Reconhecer, assim, a todo o mercado que hoje acompanha o 300. Eu lembro antes como a gente gastava tempo, ou melhor, investia tempo em comentar sobre a 300, em ensinar a 300, em compartilhar todo o trabalho que a gente fazia. Hoje a gente está indo direto, falando sobre como está o mercado em cada momento e nesse momento, né? E cada trimestre que passa, a gente vem aqui e faz essa avaliação juntos. E, para mim, eu tenho, assim, a convicção de um trabalho muito dedicado, de um time realmente que merece aqui ser ressaltado, esse time 300, né? E ele vai continuar, né, com esse desempenho, com essa dedicação, com esse trabalho, né, e valorizando sempre o produtor rural. E eu fico muito feliz mesmo por estarmos aproximando cada vez mais esse mercado de capitais, ou investidor brasileiro e internacional, né, desse agro brasileiro que é tão forte. Então, sabemos a trajetória que nós temos até aqui, sabemos desse nosso presente, dos desafios que nós enfrentamos, dos cenários que, quando são fatores incontroláveis, nós temos as ferramentas para escolher os melhores caminhos, e a gente está muito confiante, não só nesse presente, mas também nesse futuro que temos pela frente. A 300 continuará contribuindo com ele. Muito obrigado a todos. Obrigada. A apresentação de 3tentos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.